Hoje nós vamos estudar a lição 13, a última lição, e nós percebemos assim como bom a gente ter esse estudo sequencial, né, da Bíblia. E quando nós chegamos hoje nesta última lição, que vai tratar a respeito do bezerro de ouro, nós estudamos como um contexto maior, né? Um contexto que veio desde lá do povo que estava escravo, o povo que foi liberto, o povo que andou, digamos assim, no deserto. E principalmente essas últimas lições que falaram sobre aliança, nós vimos como Deus foi se aproximando, se moldando no sentido de se aproximar do povo, falando na montanha, falando ao pé da montanha através do sacrifício que ofereceram ali, e depois na instrução da construção do tabernáculo. E a gente vai perceber que nesse momento, digamos assim, que Deus estava mais próximo, né, a ponto de estarei com vocês, vou estar junto de vocês, foi o tempo em que o povo simplesmente achou que Deus estava demorando, que Moisés estava demorando, e resolveu fazer um bezerro de ouro. Então a lição, eu estudo lá em Gênesis 30 e Êxodo 32. Êxodo 32. Nós vimos que Moisés está lá no cume do monte, ele sobe para estar com Deus, um momento tão bonito, né, que é descrito aqui na palavra, quando o povo se afasta do Senhor. Então vamos seguindo aqui a revista. Na introdução, ela fala: enquanto isso, na parte baixa da montanha. Cita que alguns filmes você está assistindo numa sequência, de repente tem uma cena paralela. E aqui essa cena paralela tem muito a ensinar a respeito do que está acontecendo na cena principal. E nós vimos então que Deus vai detalhando aqui como deveria ser construído o tabernáculo. Depois nós vemos aqui até o capítulo 31, essa sequência, né, de instruções a respeito de como deveriam ser consagrados os oficiais e tudo mais. Mas há como diria assim, uma pausa, né, um momento dramático na história, que é esse momento onde o povo de Israel se volta à idolatria na construção do bezerro de ouro. E é o que a lição diz na introdução, foi o que mais ou menos nós já falamos há pouco, que o tabernáculo, a instrução toda do tabernáculo, tinha o propósito dessa presença de Deus, né, acentuar a presença de Deus. E o bezerro de ouro foi confeccionado para tentar solucionar o problema da ausência de Deus. Mas que ausência é essa? Deus nunca esteve tão presente. E aí, um problema grave acontece aqui. E há uma linguagem aqui muito humana, né? A conversa de Deus com Moisés parece duas pessoas conversando. E nós sabemos que a Bíblia, algumas vezes que aparece esse tipo de conversa, é para ilustrar exatamente que nós assim entenderíamos melhor, né? É uma forma de entendermos melhor. Então Deus sempre será Deus, Deus faz o que Ele quer, Deus não precisa pedir ajuda para Moisés, pedir permissão para Moisés, orientação, mas toda essa conversa está relacionada à forma que Deus coloca aqui para nós entendermos. E principalmente naquela ideia que nós já vimos, que Moisés é um tipo de
Cristo, um tipo de mediador. E aqui Moisés vai interceder pelo povo. Mais uma vez, é uma ilustração muito forte de como é a nossa vida. Porque nós somos pecadores. Pelo nosso pecado, Deus se ausentaria e simplesmente nos abandonaria. Mas pelos méritos de Jesus, nós somos perdoados. Esse texto vai mostrar exatamente a forma. Porque quando a gente lê e vê essa história, um povo que constrói um bezerro de ouro, um povo que se afasta de Deus. Se nós, vamos dizer assim, né? Se nós fôssemos Deus, não tem mais solução, pode acabar com tudo. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Só que como a gente vai ver mais abaixo, a misericórdia não significa que também não há consequências, né? Muitos morreram, existem consequências, existem muitos riscos aqui, mas Deus é misericordioso. Então vamos ver aqui o primeiro ponto. A introdução termina-se: como um Deus santo poderá viver junto com os idólatras? E aí vamos ver o primeiro ponto: a queda e o mediador de Israel. (32:1) Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Parece estranho, né, essa fala. Como assim? Como o povo que está há poucos, digamos assim, poucos minutos, poucas horas, não sei, está se comprometendo com Deus, né? Não, nós faremos, nós seremos fiéis, nós andaremos com o Senhor, nós queremos o Senhor, obedeceremos ao Senhor. Aí de repente, levanta-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, não sabemos o que lhe terá sucedido. E repara que está subentendido aqui, quando eles dizem quanto a este Moisés, é contra quem? Só Moisés? Contra Deus, contra o Deus de Moisés, contra aquilo que Moisés está à frente. Este não sabemos o que aconteceu. Nós sempre fazemos essa comparação com a atualidade, no sentido de que a gente tem a promessa, né, de Jesus, que ele morreu na cruz e assim ressuscitou, e um dia voltará para o si, a segunda vinda de Cristo. E nós, como sendo esse povo, quanto a este Jesus, não sabemos o que aconteceu, ele não voltou mais. Então vamos viver, comamos, bebamos, vamos nos divertir, porque nós assim precisamos de um Deus, precisamos de outros deuses. E nós construímos o nosso bezerro de ouro, seja ele em forma de uma imagem de escultura, seja ele em forma de uma vida de trabalho que só se preocupa com o trabalho, seja ele a partir dos lazeres e dos prazeres, e das drogas, das bebidas, e assim nós construímos os nossos bezerros. O povo então se sente inquieto e ordenarão que ele estivesse assim, agora à frente do povo, mas não à frente, né? Fazendo deuses para que fosse à frente do povo. Parece que Arão, ele, digamos assim, ele não que ele queria aquilo, mas ele foi um pouco meio que
sufocado para fazer aquilo. Isso não tira a responsabilidade e culpa dele. Mas quando a gente lê, diz aqui, que acercou-se de Arão, imagina o povo inteiro, né, cercando Arão, vamos fazer isso. Faça-nos deuses. A gente vê muita liderança de igreja, cercada dos costumes novos, das vontades novas, fazendo deuses, agradando a comunidade e não a Cristo. E assim faz deuses no sentido do que apresenta, da forma que a igreja se comporta. Esses líderes podem não ter total, digamos assim, vontade de agir daquela forma, mas eles são pressionados no sentido de que as pessoas querem e eles acabam indo junto. Bom, aqui cita o que nós dissemos também há pouco, que não demorou muito, o mesmo povo que prometeu tudo o que falou o Senhor faremos, essa era a promessa do povo, né? Tudo o que falou o Senhor faremos, agora se volta para a idolatria. Há uma nova comparação de Gênesis, né? Gostei das comparações, como na lição passada, mostrando a comparação do tabernáculo lá com Éden, com o jardim. Há uma comparação agora desse momento do bezerro de ouro com a queda. Então, um escritor chamado Tim Chester, ele faz essa comparação. Ou seja, Israel não saiu lá da escravidão do Egito e fez uma aliança com o povo. Israel assim se torna uma nova humanidade, né? Como se fosse um novo povo. Vamos dizer assim, um novo Adão, uma nova Eva, que estão começando. Só que da mesma forma que Adão e Eva, o povo ainda carrega a velha humanidade, o pecado, e Israel age como Adão, rejeitando a Deus e seguindo o seu próprio coração. Curioso que nós lemos na semana passada que o Senhor determinou, até mesmo que era voluntário, mas que as pessoas pudessem dar ofertas. Uma dessas ofertas era o ouro. O tabernáculo não começou ainda a ser construído. E acredito então, como diz a lição, que esse ouro que era para ofertar para o Senhor, eles estão agora ofertando para construir um bezerro de ouro. Olha como dá para se comparar, né, irmãos, com a vida, com a nossa vida. A nossa vida, Deus não quer somente a oferta, mas Deus quer o nosso coração. E a nossa vida, o nosso coração, os nossos dons, a nossa habilidade, que é para ser ofertada a Deus, na casa de Deus, aprender das coisas de Deus. Quantas vezes nós estamos ofertando? Para os nossos ídolos. O nosso tempo para o nosso prazer. E assim por diante. Arão, que fora consagrado sacerdote do Senhor, junto com seus filhos, agora movido por temor dos homens, torna-se artífice para fabricar o bezerro de ouro. Nós falamos há pouco. Arão, de certa forma, foi coagido, foi forçado. De certa forma, nós percebemos que um líder que foi chamado para servir a Deus, agora está servindo ao dinheiro. Como isso existe? Os líderes fiéis, que são líderes pregadores da palavra, e de repente, em um momento, eles são constrangidos a viver para, assim, digamos, não só agradar ao povo, mas também para arrecadar as coisas, arrecadar dinheiro, para servir a deuses e não a Deus. Como Adão, Arão transfere a culpa apontando para o povo. 32, 22. Vamos ver o que diz aqui, 32, 22. Não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Então, na hora que as coisas se pegaram, na hora que
Moisés, né, está aqui, que te fez esse povo que trouxesse sobre ele tamanho pecado. Olha que Moisés está colocando a culpa em Arão. Ele que era o líder na hora, né? Ele que foi deixado ali. Que te fez esse povo para que você fizesse isso, para que você tomasse essa decisão? E Arão diz, mas o povo é propenso para o mal mesmo, né? O povo é ruim, tirando assim a culpa dele. A gente vê também a desculpa, essa é muito conhecida no versículo 24, quando ele como desculpa, não, eu não fiz, não fui eu que fiz nada, não. Saiu este bezerro, 32, 24. Então eles disse, quem tem ouro, tire-o. Deram-mo e eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. É uma parte bem conhecida. Não, eu joguei no fogo ali, só fiz isso. Eles me deram, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Uma outra questão aqui de Arão, né? Tentando, de certa forma, minimizar as coisas, 32, 4 e 5, ele tenta dizer que aquele bezerro era uma imagem do Senhor, ou seja, não é um outro Deus, mas era uma imagem de Deus. 32, 4 e 5. Este, recebendo de suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã se fará festa ao Senhor. Então, o que o povo está dizendo aqui? O povo está dizendo que esses serão os deuses, né? Os nossos novos deuses aqui. Amanhã será festa ao Senhor, é o que diz Arão. Então, enquanto o povo diz, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito, Arão diz, não, é festa ao Senhor. E a gente vê esse tipo de idolatria. Essa semana mesmo eu vi um vídeo de uma multidão carregando uma grande imagem, e aquelas pessoas, você percebe que aquilo ali era algo assim, para eles estavam na presença de Deus, do próprio Deus. Mas sabemos que eles estão apenas na presença de uma imagem que não fala, que não sente, que não é nada. E que Deus não precisa de imagem para ser adorado. Ele é adorado em espírito e em verdade. Aliás, o mandamento proíbe tanto adorar como confeccionar qualquer outra imagem que não seja adorada. E essa desculpa de Arão aqui é uma desculpa de muitos religiosos, né? Não, nós não adoramos imagens, nós não adoramos outros deuses, nós adoramos a Deus. É ao Senhor. Foi construído um bezerro de ouro, mas nós vamos fazer um altar ao Senhor. É um jeitinho aqui, né? A lição continua dizendo, é uma flagrante quebra ao segundo mandamento que proíbe o uso de imagens e adoração de imagens de Deus. Para piorar, ao celebrar o bezerro, o povo se entregou à imoralidade. Aqui no verso 6, né, 32, 6. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir, ou para divertir-se. Nós falamos em algumas lições passadas, que o povo que morou no Egito, viu aquelas adorações, aquela forma de cultuar, com festas e todo tipo de moralidade, orgias. Aqui, aparentemente, foi o que aconteceu. O povo estava ali, numa balada, digamos assim, balada gospel, né? Porque tinha um Deus para ser adorado, e estavam ali se entregando a tudo que era pecado. O Senhor ordena então que Moisés desça, verso 7. Se os irmãos quiserem falar nessa parte aqui, vai mudar um pouquinho o contexto.
Podem me ajudar aqui. (32, 7), é isto? Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E é interessante a mudança, né? A lição vai falar sobre isso, como há uma mudança do tratamento de Deus para com o povo. Isso que eu falei no início, que é uma linguagem até estranha, né? Como se Deus fosse uma pessoa que está conversando com Moisés. Mas aqui Deus já não fala o meu povo. Deus fala o teu povo. Não fala que eu fiz sair, né? Que eu tirei do Egito, mas que fizeste sair, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que lhe fazia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Deus que é Deus, que sabe todas as coisas, Ele vê o que acontece em todo tempo, em todo lugar. Moisés foi surpreendido com essa notícia, né? Surpreendido. Imaginamos aqui a tristeza no coração de Moisés. Mas Moisés é ordenado a descer. Antes disso, no versículo 9, Deus disse mais a Moisés: tenho visto que esse povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. A proposta é: Moisés, vamos ficar só nós? A gente acaba com esse povo aqui. Eu vou destruir esse povo, e de ti farei uma nação. Moisés intercede pelo povo. E aqui entra aquela questão que nós falamos. Moisés sendo esse tipo de Cristo. Moisés demonstrando como é impossível nós, como povo pecador, sermos aceitos por Deus, estarmos na presença de Deus. Mas como Deus tornou isso possível pela sua graça e misericórdia e perdão, providenciando Jesus, o intercessor. Moisés aqui então faz esse tipo de Cristo, papel de Cristo. E no verso 11, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Curiosa a argumentação de Moisés. Primeiro ele fala: mas o Senhor tirou, os libertou? O Senhor sentiu compaixão por esse povo? Como que o Senhor vai acender a ira contra esse povo? O versículo 12 ainda é mais, digamos assim, o argumento é mais poderoso ainda. Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos, os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o seu povo. Senhor, como é que vai ficar, digamos assim, a vossa reputação diante dos ímpios? Que Deus é esse, né, que tirou e depois matou? Quando nós perecemos, se nós somos povo de Deus, o nosso testemunho, digamos assim, entre aspas, envergonha Deus. Envergonhamos a igreja do Senhor. Um grande motivo de Deus nos chamar à santidade, de Deus nos preservar, é para que Ele seja glorificado, para que a causa dele continue. Então Moisés fala: olha, não vamos matar, vamos salvar esse povo aí, porque eles serão um testemunho do Senhor.
Moisés, então, intercedendo pelo povo, suplica para que o Senhor perdoe, principalmente porque o nome do Senhor, não seja envergonhado entre as nações. Sabemos que o Senhor perdoa então o povo, mas como diz a lição, apesar disso, o Senhor traz juízo sobre os idólatras. Cerca de 3.000 homens foram mortos naquele dia. Verso 28. Na realidade, porém, o pecado se parece com 3.000 cadáveres em decomposição. Essa aqui é uma frase, né, do escritor, falando que a morte é o pecado tornado visível. Então, a morte exatamente é uma maior exemplificação do que é o pecado. Quando você vê a morte, você vê a consequência do pecado. E assim, mesmo atendendo à oração, houve esse grande prejuízo, digamos assim. 32:28. Caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. A palavra, né, que foi levada de Moisés em arrependimento, e muitos ainda não se voltaram ao arrependimento. Vai melhorar. Aqui esse primeiro ponto é difícil. É o momento que vai contando a história naquela descendente de dificuldades. E nós sabemos que Deus é justo, é fiel, é verdadeiro. Alguém quer nos ajudar nesse primeiro ponto? Deixa eu pegar o microfone aqui, peraí. Vou pegar o microfone e vou pegar a blusa também, que eu tirei a blusa. A blusa está quente aqui e eu com frio. Nesse ponto agora, ele vai tratar, ou termina esse tópico, tratando da ausência de Deus na presença do povo. Deus disse que não está mais com o povo. E é interessante a gente observar que Deus disse que vai mandar, lá no verso 34, vai, pois, agora, conduz esse povo para onde eu disse, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da visitação, vingarei o pecado deles. Então, Deus não desistiu totalmente de cobrar o erro do povo. E nós sempre falamos isso, que o pecado traz consequências. O pecado deixa marca. O pecado, é um erro cometido, e mesmo perdoado, ele traz consequências. Por que eu digo isso? Porque quando o homem peca, ele perde a comunhão com Deus. Mas ele retoma, ele se arrepende e retoma a comunhão, mas o estrago já foi feito. Quando lá no outro ponto, quando Arão se desculpa, ele faz igualzinho a Adão. Adão não teve peito, nós já estudamos isso em outras lições, para questionar, como assim? Deus disse que não é para comer dessa árvore e agora a gente vai fazer isso. No mesmo caso, o Arão. E ele ainda piora a situação, quando ele fala que aquele foram os deuses que tiraram Israel do Egito. Que mentira mais cabeluda que ele inventa. Ele presenciou todos os milagres lá que Deus fez, as pragas do Egito e tudo mais. E agora ele vem com essa conversa. E depois ainda fala, eu lancei o ouro no fogo e saiu esse bezerro, mentira dele. A revista está falando que ele trabalhou isso. Então o homem arruma sempre uma desculpa para livrar a sua pele. Ele esquece que Deus sabe tudo, e que Deus controla tudo, e que Deus de alguma forma vai cobrar isso. Paulo, por exemplo, um perseguidor do evangelho, do caminho, uma palavra fala, ele pagou caro por isso depois na vida dele. Ele teve muitos problemas na vida dele. E
consequências dos seus erros. E muitas vezes a gente está passando por alguma dificuldade, a gente não consegue enxergar isso. Não, isso não é que eu estou pagando o pecado, não, mas são consequências do meu pecado que eu cometi outrora. Então é preciso a gente acordar. E a gente vê aqui, quando Moisés está questionando Deus, não, mas o Senhor não pode fazer isso. E a palavra está falando que Deus se arrependeu e não fez. E eu fico me colocando aqui naquela palavra que eu sempre insisto, intimidade com Deus. Pensa o tamanho da intimidade de Moisés, que conhecia Deus mais do que ninguém. Falar para Deus, não, Deus, você não pode fazer isso. O Senhor está brincando, você não vai fazer isso, não. Pensa bem, aquele que o Senhor já acabou de falar, pensa bem, isso não pode fazer isso, não. Esse é o povo teu, o povo que o Senhor escolheu, que o Senhor tirou lá com grandes milagres, com praga no Egito. Agora o Senhor vai fazer isso com o povo? Não, não pode fazer isso. Aí eu queria colocar essa parte, a intimidade com Deus. Eu disse outro dia que a gente vai ter intimidade com alguém, quanto mais se convive, quanto mais você se aproxima. E eu queria que essa lição ficasse para a gente, a intimidade de Moisés com Deus. Nenhum de nós vai ser como Moisés nunca, para chegar a falar para Deus dessa forma. Nós não vamos arriscar fazer isso. Mas pensar nisso e aproveitar aquilo que nós temos aprendido para aplicar na nossa vida. Senão não adianta nada, a gente está perdendo tempo de estar aqui. A intimidade de Moisés com Deus e também o amor de Moisés pelo povo, né? Interessante isso, porque Moisés podia falar, nossa Senhor, boa ideia, né? Vamos ficar só nós dois aqui, porque o povo realmente só me deu trabalho. Então olha o amor desse Moisés pelo povo, e assim, digamos assim, arriscando, né? Contrariar Deus, vamos dizer no termo. Ainda fica mais claro a imagem de Cristo, né? Moisés é representante de Deus. Exatamente. Fica mais claro, entregando, falou, não, vai chegar uma parte, nós não vimos nessa lição, acho que nem em outras, que Moisés fala assim, bom, se é assim, se o Senhor quer assim, então risca o meu nome daí também, eu também não vou fazer mais parte. E a gente vê, né, que às vezes algumas pessoas podem ter dificuldade de compreender, né, falar, mas como que é isso? Deus se arrependeu, Moisés conversando, não, mas é um sentido aqui, exatamente de Moisés como Jesus, como intercessor, como aquele que está ao lado de Deus. Vamos lá, segundo ponto, não podemos viver com Deus. Chegamos ao momento decisivo da vida de Israel. É o capítulo 33 de Êxodo agora. Imediatamente após o episódio do bezerro de ouro, Deus diz a Moisés para subir com o povo para Canaã, pois o Senhor enviará o seu anjo adiante. É uma passagem também que a gente já estudou algumas vezes, né? Olha o versículo 3, 33, 3. Sobe para uma terra que mana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que não consuma eu no caminho. Então, o fato aqui ficou claro. Deus poupou o povo e agora, já que o povo não quer seguir no caminho e não pode, não tem como seguir no caminho, Deus não irá com o povo. Por que Deus aqui diz não irá com o povo? Para não te consumir. Porque se Deus estiver na presença, quem pode estar na presença do Senhor sem ser consumido? Ninguém. Consequência do pecado, né? Por isso que tem muito a ver com Adão, com toda a questão, né, do homem e do pecado. E mais uma vez a ver com a nossa situação. Nós também não poderíamos estar na presença de Deus, mas um mediador foi colocado para que isso pudesse acontecer. E no caso aqui, Moisés é esse mediador. Esse povo já tinha sofrido nesse momento uma grande tristeza, um grande problema. Você imagina a questão dos mortos que estiveram ali e simplesmente agora seguir sem Deus.
Mais uma vez a lembrança de que como que Deus está tratando, não como o seu povo, mas o povo que tu tiraste, nós já falamos disso, né? E depois mais abaixo, quando Deus fala que enviará um anjo, e não o meu anjo, digamos assim, não que não seja o anjo de Deus, seria o anjo de Deus, mas ele não cita o meu anjo, mostrando assim uma certa distância, por causa da própria obstinação e pecado do povo. Agora aqui nós podemos ver que isso tudo, como nós dissemos, é para a própria proteção do povo. E esse não subirei, né? Ou seja, eu não posso habitar no meio desse povo, porque o pecado vai assim consumir o povo. Lembra na semana passada, uma lição feliz, onde Deus fala: olha, vamos juntar aqui as ofertas, vamos construir um tabernáculo, e o tabernáculo com todos aqueles significados de um novo Éden, Deus vai habitar com vocês. Aí a lição diz: o tabernáculo foi cancelado. Eu achei interessante, né? Claro que o tabernáculo vai ser construído depois, daqui a pouco, mas no momento, para tudo. O projeto parou. Agora vocês seguem sozinhos, e eu não vou mais com vocês. Vai Moisés, vai vocês. E a gente percebe que algo muito sério, né, está acontecendo aqui. O Deus Santo não pode habitar no meio do pecado. Ele é um fogo consumidor. Há então um dilema, um momento aqui que não podemos ver saída. Há um momento de uma impossibilidade, sim. Mas nós sabemos que Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus da misericórdia, e Ele pode sim providenciar para que isso não aconteça, para que a gente não caminhe sem Deus. Já aqui colado, o ponto 3, ele é uma sequência muito, muito conjunta, né? Nem dá para separar como um ponto. Ele coloca que isso poderia, a um primeiro momento, surgir assim na imagem, na cabeça do povo, como uma ideia boa, como algo bom. Realmente, não é isso que eles queriam há pouco? Faça-nos Deus e nós vamos seguir. Deixa, não precisa mais de Deus. Então, agora era a oportunidade deles falarem: olha que boa ideia, a gente pode seguir, nem Deus não vai estar com a gente não vai mais ter que obedecer, a gente faz o que a gente quer. E como diz a lição, essa é a ideia de muitos. Muitos que desejam que Deus os salve, que Deus os perdoe, que Deus providencie sustento, vai o caminho, vai lá para a terra que mana leite e mel, mas que Deus não esteja com eles. Ou seja, que eles não precisem obedecer a Deus, que eles não precisam ter um relacionamento com Deus, não precisam estar na presença de Deus, precisam simplesmente das bênçãos de Deus. E aqui a gente vê que positivamente o povo não entendeu dessa forma, não quis isso. Não, sem o Senhor, nós não queremos, nós não vamos. Por que a gente entende isso? Olha o versículo 4. Ouvindo o povo estas más notícias. Que más notícias? Vocês vão seguir, mas eu não irei com vocês. O povo se alegrou? Não, é más notícias. O povo pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu os seus atavios. Como nós dissemos há pouco, muitos já morreram. Acredito que principalmente aqueles que, não estamos nem aí com isso, né? Com Moisés, com Deus. Mas, dentre esse povo, muitos se arrependeram. E esses se colocaram a prantear, olha, sinais visíveis de arrependimento, grande tristeza no coração, pranto. Sentiram dor da ausência de Deus. Sentiram que eles estavam errados. E nenhum deles vestiu seus atavios. Ou seja, aquele povo que há pouco tempo estava numa festa, estava ali, né, se divertindo, agora vamos tirar os brincos, os colares, as roupas de marca, vamos
nos humilhar na presença de Deus, não se vestiu de seus atavios. A mensagem que nós falamos hoje cedo, nós encontramos essas duas coisas aqui. Um vaso que é quebrado, como esses que morreram, e um vaso que é moldado, modelado, como esse restante do povo, que se põe em arrependimento, e Deus irá então sim seguir com eles. Eles assim se entristeceram. E olha o versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, pois achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Vou seguir aqui a leitura. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Se tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Argumentando com Deus, Moisés diz: Deus, o Senhor diz que eu sou agraciado e eu vou subir sem o Senhor, eu não vou abandonar o povo, e que o Senhor assim também faça. Suba junto com o povo. Versículo 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que dissestes, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés disse: mostres a tua glória. Então percebes aqui, né? Deus respondendo ao chamado de Moisés: por ti farei isso. A forma, né, de Jesus clamar pelo povo, e Deus assim, Deus Pai, né, também assim responder ao chamado de Jesus. Nós percebemos aqui essa bênção de Deus ao povo, e entendemos que o Senhor viu o arrependimento também no coração daquele povo. Se eu posso habitar no meio de ti, eu posso também, o povo pode também habitar no sentido de ser assim, recebido pelo Senhor. Volta um pouquinho ao 11, pastor. Versículo 11, 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Outra figura, né? Jesus fala: eu e o Pai somos um. E Moisés falava com Deus como se fala a um amigo. Então era como se fosse o mesmo pé de igualdade. É muito bacana. E volta aquela fala minha anterior. E é interessante, né, que, ao mesmo tempo que aqui falava face a face, quando ele pede, mostre a tua glória, aqui Deus responde: vou mostrar, mas não poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. É interessante a demonstração, né, que Deus é Deus, Moisés é Moisés, e ao mesmo tempo que ele representa Cristo em certas passagens, ele volta a ser aquele homem como outro qualquer, né? Humilhado como outro qualquer. Deus é compassivo e misericordioso. Essa é a temática dessa lição. Deus não
não quer o pecado. Deus se entristece com o pecado. Deus age com a sua ira contra o pecador. Mas também é um Deus que tem o seu povo e decidiu e escolheu esse povo e não vai abandonar o povo. É mais uma prova, né, da esperança que nós podemos ter em Deus, que Ele não desistirá de nós. É mais uma questão que, se realmente fosse por nós, Deus pararia no meio do caminho. Quantas vezes nós nos afastamos do caminho do Senhor, mas Ele ainda não, digamos assim, não desiste de nós, nos perdoa, nos traz ao caminho. E foi assim que Deus fez com este povo. Ele seguiu, e aí o tabernáculo que tinha sido cancelado, volta lá, vamos fazer isso. Vamos trazer de volta. Aqui no finalzinho do ponto 3, né, que nós estamos, fala que as tábuas são novamente entregues, né? Ou seja, como se fosse um novo compromisso, um novo momento de consagração do povo. Renovação da aliança, olha. Além disso, um Deus santo poderá habitar em meio de um povo pecador em razão da renovação da aliança. É da misericórdia e bondade dele. Nós sabemos que foi isso que foi o fator que Deus assim ouviu Moisés, por misericórdia. Mas também nós temos aqui a renovação da aliança, o compromisso em observar os mandamentos. Moisés reescreve os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra, pois o povo necessita conhecer a lei de Deus e ser governado por ela. Deus perdoa, mas Deus quer que nós estejamos no caminho dele. Não é simplesmente, tudo bem, Deus perdoa, continua do mesmo jeito, né? Não. Deus traz o arrependimento e coloca mudança no nosso coração. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, seja um sofrimento, uma dificuldade material, uma perseguição, e seja também até mesmo um afastamento de Deus, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos estar mais perto de Deus. E assim acontece, através da misericórdia e do perdão, mas uma visão de que aquele caminho não foi o melhor, não trouxe resultado. E assim vem o perdão e vem a sequência. Quer falar, irmão? Pode falar. Então, temos um tempinho aqui ainda. Aqui que Moisés reescreve, mas não é isso. 34:1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu Deus escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras que quebraste. Então não foi Moisés. Às vezes a gente pode até pensar. Talvez aqui a ideia é que foi Deus, mas com o dedo de Moisés, não sei. Mas tudo bem, não há nenhum problema nisso, né? É só para a gente estar esclarecendo aqui. A aliança de Deus não é destruída, e os seus mandamentos precisam ser renovados na nossa vida. Conclusão: como um povo pecador pode ter Deus habitando em seu meio? Como é possível o Senhor perdoar a maldade e o pecado e ao mesmo tempo não deixar impune o pecado? Então é a grande questão, né? Como que é possível a salvação? Como que é possível Deus não abandonar o seu povo? E a resposta está aqui. A resposta definitiva de Deus à rebelião do seu povo foi dada em Cristo Jesus. Foi dada em Cristo Jesus. Só realmente em Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, mas Ele vê
O sacrifício de Jesus, que pagou o preço. Então, no lugar de nos consumir, Ele sabe que o preço foi pago na cruz. A morte de Jesus para nos dar vida. Muitas vezes nos comportamos como o povo de Israel, trocamos o Senhor por ídolos confeccionados em nossos corações. Só não somos destruídos em razão da promessa de Deus de punir o pecado no dia da visitação. Esse dia chegou na crucificação do Filho de Deus, que substituiu o seu povo na cruz, recebendo o castigo. Então, embora nós somos como este povo, e é importante nós lembrarmos disso, porque se nós não tivermos a consciência do nosso pecado, a consciência que somos pecadores, quem vai ser perdoado se não reconhece que está em pecado? Como a gente viu aqui desde o início, quantas pessoas, no lugar de reconhecer que são pecadoras, têm desculpa. Foi o caso de Arão, né? Tantas desculpas. Não estou fazendo nada de errado, não. Sempre tem uma desculpa. E Deus não quer que a gente sempre tenha uma desculpa. Deus quer que a gente reconheça o nosso pecado. Nós reconheça que nós somos como esse povo. Não é olhar para esse texto e falar, mas que coisa, hein? Ô povinho miserável. Não, nós somos assim. Nós somos assim. Um dia estamos como o povo dizendo, não, tudo que o Senhor falou, nós vamos obedecer. Mas no outro, cadê o Senhor, né? Ainda culpamos Deus, Deus que se ausentou. Não sou eu que quis pecar, não, é Deus que se ausentou. É interessante isso, né? Essa ideia desse texto aqui. Culparam Deus e Moisés. Não, já que não tem Deus e Moisés, a gente queria ficar com eles, servir a Deus. Não podemos fazer isso, né? Mas muitas vezes fazemos. E como diz aqui a resposta, só não somos destruídos em razão da promessa de Deus. Em razão do sacrifício de Jesus, recebeu o castigo em nosso lugar. Perdão e castigo, misericórdia e justiça, graça e verdade se encontram na pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos viver com Deus por causa de nossos pecados, mas em Cristo temos a remissão dos pecados. Não podemos viver sem Deus e por meio de Cristo não precisamos. Deus habita em nós através de seu Filho. Não podemos viver sem Cristo. Isso é importante também para nós, né? O reconhecimento como este povo. Eu não posso andar sem Cristo. Vai adiante, eu vou te abençoar, vou continuar te dando mantimento, vou continuar te dando alegria. Vai, segue. Essa proposta, quem aceita é o pecador. Nós já lemos em outras passagens que quando a pessoa obstinadamente diz, eu não quero obedecer a Deus, o que Deus faz que é o pior que poderia fazer para essa pessoa? Abandona ele no seu próprio pecado. Como a gente vê as pessoas hoje, né? Anunciando seus pecados aí na televisão como virtudes. Por quê? Porque Deus os entregou a esses pensamentos maus e eles acham que não estão fazendo nada errado. Então, nós não podemos sentir confortável indo sozinho, sem Deus. Aplicação. Você reconhece que, assim como Israel, muitas vezes tem trocado o Senhor por ídolos em seu coração? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós, irmãos, diariamente. Talvez ela seja fácil de responder. Talvez você fale, eu sei muito bem qual é o meu ídolo. Ou talvez não. Talvez você tenha alguma coisa que é um ídolo, mas você não está realmente percebendo isso. Então é uma pergunta que nós precisamos constantemente fazer. Em que aspectos pode acontecer de você substituir Deus em outras coisas? Na cultura atual? Aqui é a ideia mesmo de identificar os ídolos. O que é mais importante para você, as bênçãos de Deus
ou a presença do próprio Deus? Parece a mesma coisa, né? Mas aqui a ideia é comparando com a lição. Você pode ter as bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos? Depende do que você chama de bênção, né? Se for só dinheiro, alegria e muitas dessas coisas que o mundo também oferece, sim, podemos ter tantas coisas. Saúde, né? Ó, tem gente que pegou 4 vezes Covid. Eu não peguei nenhuma, né? Sou abençoado. Você é abençoado se você tiver Jesus no seu coração. Você pode ser rico, não ter doença, não ter nada. E, entre aspas, né? É um abençoado. Porque não deixa de ser uma bênção. Porque é Deus que dá saúde, é Deus que protege. Mas abençoado é muito mais do que essas bênçãos que são colocadas por aí. Então, que Deus assim nos abençoe, mas nós vamos já terminando. Alguém, não sei se alguém chegou depois e não recebeu a revista, se quiser, temos aqui na mesa. Tem alguém sem revista aí? Então, estudem a lição e, como nós dissemos, uma certa sequência, né? Estudos bíblicos em Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos estudar assim a sequência aqui da nossa revista.